A gente precisa de solução para as coisas da vida. A gente precisa de solução para problemas em casa, solução financeira, solução para dúvidas, solução para a nossa vida profissional. Porém, existem duas coisas que são muito importantes. São duas soluções que a gente precisa demais, porque elas bloqueiam a nossa chance de empreender qualquer outra coisa na nossa vida. De que eu estou falando? Eu vou te falar agora. No Salmo 103, versículo 3, diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. O salmista está falando sobre o que Deus faz pela nossa vida. E ele fala de duas coisas muito importantes para a gente realizar as outras. Ele fala de pecado e ele fala de doença. Como que a gente pode trabalhar, executar, planejar, empreender, conquistar, ir além, se nós estivermos impedidos por algumas coisas na nossa vida? Como que nós podemos chegar mais longe ainda se nós estivermos com uma bola de ferro amarrada no pé? Por exemplo, para você trabalhar, muitas vezes você não consegue, por um motivo simples: falta de saúde. Você está com dores, você está com algumas situações no seu organismo que te impedem de ir para o trabalho. O trabalho, seja ele pesado fisicamente ou apenas um trabalho mais intelectual, mas a doença te bloqueia. Como que você vai sair com o seu filho, brincar, jogar uma bolinha com o seu filho, se você estiver sentindo algum desconforto, se o seu coração estiver acelerado, se você estiver sofrendo algum dano, se você estiver com a pressão alta? Ou seja, a doença impediu você de exercer alguma coisa no seu contexto familiar. Como que você vai ter um tempo de lazer bacana com a esposa, aumentando a interação entre vocês, se você estiver gemendo de dor? Fica difícil, né? Impossível. Ou seja, esse texto do Salmo 103, ele nos mostra dois obstáculos ao funcionamento de todas as outras áreas da vida. Eu quero fazer uma obra para Deus, eu quero ir lá cuidar de pessoas, eu quero visitar algum lugar e falar de Jesus, como se você estiver numa cama de hospital. Só que muitas pessoas só atentam para a doença. Elas olham para a doença e falam: realmente, a doença é um bloqueador de ações. O que elas não entendem é que existe um outro bloqueador de ação. E eu estou falando do pecado. O texto diz que Deus perdoa todos os pecados e que Ele cura todas as doenças. O texto está falando de dois inibidores de funcionamento de vida: saúde e pecado. E no caso do pecado, ele fala do seguinte: ele fala que o pecado envolve perdão. Ele perdoa, mas tem uma coisa que a Bíblia deixa clara: só existe perdão para pecado se existe arrependimento. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender como o pecado bloqueia as nossas ações. O pecado te afasta da sua esposa. O pecado te afasta de um amigo. O pecado faz você jogar fora uma sociedade. O pecado faz você cobiçar o que não é seu. O pecado faz você mentir sobre alguém.
O pecado faz você agir de forma leviana nos seus negócios. O pecado pode repercutir numa prisão para você, pode repercutir num vício para você. O pecado faz você não abrir mão de um prazer momentâneo e jogar fora um casamento de anos. O pecado faz você falar dos outros o que você não tem certeza, simplesmente para saciar a maldade do seu coração. O pecado faz você ter inveja de alguém e não ter alegria nem no que você tem, nem no que você conquistou. O pecado faz você deixar de viver a sua vida e viver a vida do outro. O pecado faz você ficar desesperado por ainda não ter o que você quer ter. E não deixa você feliz da vida com o que Deus já está fazendo na sua vida. Enfim, o pecado faz a gente agradar a Satanás e faz a gente se afastar de Deus. O pecado mata sonhos, mata relacionamentos, mata autoestima, mata alegria. E o pecado mata a possibilidade da vida eterna. Mas pouco se fala de pecado, e muito menos de como que Deus perdoa um pecado. O texto diz que Deus perdoa pecado, mas quando que Ele perdoa? Quando há arrependimento. Se fala muito na igreja que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é incrível, que nós podemos todas as coisas, que nós temos como avançar, como crescer, como continuar, que o que vem aí é melhor do que o que foi, que a melhor fase da vida está para chegar, que a glória de Deus vai tomar a nossa vida. Só que ninguém está falando muito de arrependimento. E tudo que eu falei antes é mentira se não tiver arrependimento. Deus não vai abençoar quem está vivendo em pecado e tranquilo. Deus não vai abençoar quem está achando normal pecar. O arrependimento é vital para o perdão de Deus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Lá em João capítulo 1, João capítulo 2. Ele está falando que tem que haver confissão. Fala assim: eu pequei, eu errei, desculpa, meu Deus, eu não quero andar longe de Ti. Infelizmente, nós não estamos pensando nisso. Então eu queria te dizer, você está doente? Você está pecando insistentemente, tem uma área da sua vida que tem andado em pecado? Tira isso da sua vida, que todas as outras áreas vão andar. Só que a doença não depende só de você. Você faz o tratamento e precisa de um milagre. Precisa de Deus usar um médico, um equipamento, um medicamento, um tratamento. Mas o pecado só depende de você. Porque Deus quer te perdoar, mas você precisa se arrepender. Tire a doença e o pecado da sua vida. E flua, vença, supere. Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal e toca no sininho aí, para todo dia ser lembrado que tem um plano novo de Deus na sua vida através de um vídeo. Deus abençoe.